Olá, senhores, minha saudação a todos. Meu nome é Giorgio Forgiarini, do Giorgio Forgiarini EAD, curso especializado em Direito Administrativo, e eu estou aqui para mostrar para vocês uma das minhas videoaulas sobre atos administrativos, trabalhando especificamente a extinção dos atos administrativos. Conteúdo que normalmente é trabalhado de maneira superficial, de maneira singela nos cursos preparatórios, mas aqui a gente aborda com bastante profundidade, analisando todas as hipóteses de extinção dos atos administrativos. Se vocês quiserem saber mais, receber mais conteúdos de direito administrativo, vocês deem um like nesse vídeo, vocês se inscrevam no canal e cliquem ali no sininho para receber notificação sempre que eu postar algum conteúdo novo. Enquanto isso, assistam então a aula sobre a extinção dos atos administrativos. Os atos administrativos são praticados. Eles entram no mundo jurídico. E na medida em que eles são praticados, eles fazem surtir os seus efeitos. Todo ato administrativo necessariamente é um ato jurídico. E todo ato jurídico necessariamente produz efeitos jurídicos, trazem uma repercussão no mundo jurídico, consequências em nível jurídico. Pois bem, da mesma maneira como os atos administrativos são praticados, eles também podem ser extintos. Eles podem ser retirados do mundo jurídico e os seus efeitos podem ser cessados. É justamente isso que nós vamos analisar agora, a extinção dos atos administrativos e a cessação dos seus efeitos. De acordo com a doutrina de Maria Silvia Zanella de Pietro, a extinção dos atos administrativos poderá se dar por 4 formas diferentes. Nós temos a extinção pelo cumprimento integral dos seus efeitos. Quando o ato administrativo cumpre com os seus efeitos, quando ele exaure seus efeitos, ele automaticamente se extingue. Por exemplo, um processo de licitação. Na medida em que a licitação ela é aberta, ela é processada, ela é julgada, ela é homologada e ela dá origem a uma contratação posterior, ela se extingue. Ela se extingue porque ela cumpriu integralmente com seus efeitos. Não há mais que se falar posteriormente nos efeitos da licitação, que já foi julgada, que já foi homologada e que já deu lugar a uma contratação pela administração pública. Um segundo exemplo é a concessão de uma autorização para o uso de um bem público durante um determinado período. Passado o período do uso do bem público, não se há que falar mais em efeitos daquela autorização. Nós temos, portanto, que aquele ato administrativo exauriu os seus efeitos, cumpriu integralmente com os seus efeitos e, em razão disso, ele restou extinto por isso. A outra hipótese é de extinção pelo desaparecimento do sujeito ou do objeto. Imaginem, por exemplo, senhores, uma aposentadoria que é concedida a um servidor público. Imaginem que esse servidor público venha a morrer. O que nós temos? Nós temos o desaparecimento do sujeito do ato de concessão de aposentadoria. Nós temos, portanto, a extinção do ato de concessão de aposentadoria em função disso. Ou imaginem uma contratação, uma licitação para reformar um prédio público. Mas imaginem que o prédio público foi objeto de um incêndio, ou foi vítima de uma catástrofe, caiu o prédio público que seria reformado. Nós temos a perda do objeto da licitação e, portanto, nós temos a extinção do ato administrativo em virtude do desaparecimento do sujeito ou do objeto. Por outro lado, nós temos a possibilidade de extinção por renúncia do destinatário particular. Imaginem, por exemplo, um servidor que recebe uma gratificação e abre mão da gratificação. Ele renuncia àquela gratificação. Ele pode? Pode. É uma hipótese de renúncia por parte do destinatário do particular. Extinção do ato administrativo e cessação dos seus efeitos. Segundo exemplo, a exoneração de um servidor. O servidor pede exoneração. Olha, eu não quero mais permanecer no cargo. Pois bem, aquele ato de posse, ele será extinto e os seus efeitos serão cessados
por renúncia do destinatário particular. Essas três formas de extinção dos atos administrativos, obviamente, são importantes. Tudo que se menciona em nossas aulas é efetivamente importante. Mas o que efetivamente costuma ser solicitado em concurso público é a retirada do ato administrativo. A retirada do ato administrativo nada mais é do que a extinção do ato administrativo e a cessação dos seus efeitos pela prática por parte da administração pública de um ato superveniente que venha a extinguir o ato anterior. O que eu quero dizer com isso? A retirada do ato administrativo é praticada pela própria administração, por meio de um ato posterior que vai dar fim, que vai extinguir o ato anterior e que vai cessar os efeitos do ato anteriormente praticado. Vamos analisar cada uma das hipóteses de retirada do ato administrativo. A extinção do ato administrativo por retirada pode se dar por anulação, revogação, cassação, caducidade ou contraposição. Eu vou centrar o meu foco nestas duas primeiras, anulação e revogação, porque elas estão explicitamente estabelecidas na Lei 9784 de 1999 e também na súmula 473 do STF. Até porque são as duas formas de extinção dos atos administrativos, sem dúvida nenhuma, mais solicitadas em matéria de concurso público. Cassação, caducidade e contraposição são importantes? Sim, mas depois a gente vai fazer uma análise um pouquinho mais superficial em relação a esses três itens. Começamos a trabalhar, portanto, a anulação e revogação dos atos administrativos. Quanto à anulação e revogação, o artigo 53 da Lei 9784 de 1999 vai nos dizer que a administração deve anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Vejam só. Então, de acordo com o dispositivo legal, a administração deve anular seus próprios atos quando eles estiverem eivados, contaminados por vício de legalidade. Trazendo em miúdos, quando o ato administrativo for considerado ilegal na sua origem, o ato administrativo deve ser anulado, ele deve ser invalidado. Invalidação corresponde à anulação. Então, em se constatando a ilegalidade do ato, deve-se operar a sua anulação e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Senhores, conveniência ou oportunidade, nós já vimos, integram aquilo que nós chamamos de mérito do ato administrativo. Lembrando, mérito é o conjunto de critérios subjetivos, notadamente de conveniência e oportunidade, que levam à prática do ato discricionário. Pois bem, a revogação se dá com base em motivos de conveniência e oportunidade, portanto, com base em critérios de mérito. Significa, portanto, que a administração pública ela vai revogar um ato administrativo quando ele não for mais conveniente ou quando ele não for mais oportuno. Ou seja, quando o ato administrativo for legal, porém inconveniente e inoportuno aos olhos, obviamente, da própria administração pública. A súmula 473 do STF vai dizer algo muito semelhante com pequenas diferenças. Diz aqui, a administração pública pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos. Ponto. Parei por aqui. Nós temos uma diferença substantiva entre a redação da súmula 473 e o artigo 53 da Lei 9784. Isso porque o artigo 53 fala que a administração deve anular seus próprios atos, ao passo em que a súmula 473 do STF fala que a administração pública pode anular seus próprios atos. Professor, o que está certo dizer? Deve ou pode? Vou lhes dizer.
As duas informações estão corretas. As duas afirmações estão corretas. O STF, ao estabelecer que a administração pode anular seus próprios atos, ela contempla a possibilidade de a administração pública convalidar um ato administrativo quando ele for praticado com um vício de legalidade que seja corrigível, que seja sanável. Ou seja, o STF vai dizer não necessariamente vai ser anulado. Pode ser uma ilegalidade menor que possa ser sanada, portanto, pode não haver a necessidade de anulação. O STF, portanto, diz que é uma discricionariedade da administração pública anular ou não seus próprios atos, desde que o vício seja sanável. Existe a possibilidade de o ato administrativo ser convalidado se ele for eivado de vício sanável. É isso que diz a súmula 473 do STF. Porque deles não se originam direitos. Obviamente, atos ilegais não fazem surtir seus efeitos jurídicos. Ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, mais uma vez, o mérito do ato administrativo, respeitados os direitos adquiridos, sempre respeitados os direitos adquiridos. Nós veremos posteriormente que os atos administrativos não podem ser revogados quando eles gerarem direitos adquiridos, e ressalvada em todos os casos a apreciação judicial. Sempre a apreciação judicial será possível em todos os atos, sejam eles vinculados, sejam eles discricionários. Vamos dar uma analisada agora em algumas características tanto da anulação quanto da revogação. Isso porque a anulação se dá com base em critérios de legalidade, ou seja, somente teremos a anulação quando nós tivermos um vício de legalidade. Ademais, a anulação produz efeitos ex tunc. Efeitos ex tunc significam efeitos retroativos, desde a origem, desde o princípio. Significa, portanto, que devem ser desfeitos todos os efeitos decorrentes daquele ato administrativo, desde o momento em que praticado esse ato administrativo. Essa anulação pode ser feita pela administração pública ou ainda pelo Poder Judiciário. Lembrando que o Poder Judiciário pode reexaminar a legalidade dos atos administrativos. E, se o Judiciário constatar que um ato administrativo é ilegal, pode anular aquele ato administrativo. Por outro lado, a revogação dar-se-á com base em critérios de mérito. Mérito composto, pelos elementos conveniência e oportunidade. Quando o ato administrativo não for mais conveniente, quando o ato administrativo não for mais oportuno, ele deverá ser revogado. Melhor dizendo, ele poderá ser revogado. A revogação produz efeitos ex nunc, ou seja, efeitos não retroativos, efeitos daqui para frente, daqui para diante, doravante. Os efeitos anteriores ficam mantidos, ficam estabelecidos, ficam assegurados. E essa revogação cabe exclusivamente à administração pública. Lembrando, a revogação se dá com base em critérios de mérito. O mérito não pode ser analisado pelo judiciário. O mérito é de apreciação exclusiva da própria administração pública. Portanto, só a própria administração pública pode revogar um ato administrativo. Mas a pergunta que vem agora é: todos os atos administrativos podem ser revogados? A resposta é não. Olhem só o que nós temos. Antes ainda, um quadro sinótico para que vocês tenham um pouquinho melhor organizada a diferenciação entre anulação e revogação. A anulação, efeitos ex tunc, critérios de legalidade, competência da administração pública e do Poder Judiciário, ao passo em que a revogação, efeitos ex nunc, critérios de mérito e apenas a administração pública tem competência para a sua prática. Agora sim, não podem ser revogados. Senhores, quais são os atos administrativos que não podem ser objeto de revogação? Os atos vinculados. Primeiro, o ato vinculado não pode ser revogado. Por quê? Porque para a sua prática não existe critério de conveniência e oportunidade. Logo, não existirá critério de conveniência e oportunidade
para a sua extinção. Um ato vinculado a uma carteira de habilitação, um alvará para construir um prédio, podem ser revogados. Uma carteira da OAB de um advogado, podem ser revogados? Não. Por quê? Porque são atos vinculados. Uma multa de trânsito pode ser revogada? Não, porque são atos vinculados. Os atos que já exauriram seus efeitos, como mencionei, o ato ele se extingue na medida em que são exauridos os seus efeitos. Por exemplo, um edital de licitação depois de concluída a licitação. A autorização para uso de bem público depois de utilizado o bem público e assim sucessivamente. Os atos cuja competência do agente já se exauriu. Imaginem que eu sou um agente público. Eu pratiquei um ato. Eu já pratiquei o ato, já se exauriu a minha competência. Inclusive, o processo já foi para uma instância diferente. Eu posso revogar o ato que eu pratiquei? Não. Por quê? Porque a minha competência já se exauriu. O processo já está numa instância superior. Os atos que integram um procedimento após preclusos. Ou seja, eu pratiquei um ato. O agente lá, o particular, tinha um prazo para contestar aquele ato e ele não contestou. E o procedimento teve continuidade. Eu posso revogar? Não. Por quê? Porque ele integra um procedimento. Depois já teve outros atos praticados e tendo havido a preclusão, eu não posso mais revogar esse ato administrativo. Ademais, não podem ser revogados os atos enunciativos, os pareceres, as certidões. Por quê? Porque a certidão apenas narra uma situação existente. Não gera nenhum direito, não cria nenhuma relação jurídica, nem nada do tipo. Mas, professor, e se aquela certidão estiver errada? Se a certidão estiver errada, não é caso de revogação, é caso de anulação, é diferente. Mas os atos enunciativos, repito, as certidões, os atestados, os certificados, estes não podem ser revogados. E ainda os atos que geram direitos adquiridos. Uma aposentadoria, por exemplo, não pode ser revogada, até porque esses atos que geram direitos adquiridos, eles são vinculados e, portanto, não são objeto de revogação. Vista então a anulação e a revogação como formas de extinção dos atos administrativos por retirada, analisamos agora as três restantes: cassação, caducidade e contraposição. A cassação é a extinção do ato administrativo em virtude de o destinatário desse ato não atingir mais os requisitos para usufruir desse ato administrativo. Então, por exemplo, a Carteira Nacional de Habilitação, ela é deferida àqueles que têm condições de dirigir. No momento em que um motorista ele atinge mais de 20 pontos na carteira, se subentende que ele não tem condições de dirigir com segurança. Portanto, a sua carteira de habilitação será cassada. A partir daí, a gente chega à conclusão de que essa cassação, ela se dá em virtude de irregularidade praticada pelo destinatário desse ato administrativo, justamente no usufruto, no uso ou no gozo dos benefícios inerentes a esse ato administrativo. Por outro lado, a caducidade é a extinção de um ato administrativo em virtude da superveniência de uma lei, em virtude da superveniência de uma norma superior que impede a manutenção daquele ato administrativo. Por exemplo, imaginem um alvará para funcionar uma indústria numa determinada região da cidade. Imaginem que posteriormente vem uma lei proibindo indústrias naquela dada região da cidade. Aquele alvará, ele deverá ser desconstituído em função de caducidade. Portanto, caducidade, extinção, em função de uma norma superior superveniente que venha impedir os efeitos daquele ato administrativo. E, por fim, nós temos a contraposição. A contraposição é a prática de um ato administrativo que vai aniquilar, que vai eliminar os efeitos do ato administrativo anterior. O exemplo que nós temos é de uma exoneração. A exoneração, ela acaba por
aniquilar os efeitos da nomeação. Nós temos um ato totalmente diferente, mas que vai acabar com os efeitos do ato anterior. Trata-se, portanto, de uma forma de cessação dos efeitos de ato administrativo anterior. Esta é a contraposição. São estas, portanto, senhores, as formas de extinção dos atos administrativos. Nós vimos que são muitas, mas nós devemos centrar as nossas atenções principalmente na anulação e na revogação. Essas sim que costumam ser costumeiramente pedidas em provas de concurso público. Porém, nós devemos entender que não necessariamente todos os atos administrativos serão anulados, porque existe a possibilidade de eles serem convalidados, de eles serem sanados, corrigidos, mas isso é assunto para a aula que vem.